gente, existe um mundo inteiro. E quanto mais eu me movimento, mais eu me expando. Eu não me expressava, simplesmente porque eu não me conhecia. Então o autoconhecimento também começou a partir daí, a partir do movimento, a partir do toque, a partir de eu conseguir me expressar apenas com o olhar, porque a minha mãe me olhava e já sabia que ela ia me bater. Que o Pode Florescer é aqui, ó. É a união entre mulheres, onde a gente sabe que não existe disputa, onde a gente sabe que a gente pode crescer todas juntas e que unidas somos muito mais fortes, muito maiores. Existe uma grandiosidade que às vezes a gente não consegue nem expressar na força que a gente transmite uma pra outra, né? Principalmente na energia que a gente traz em cada olhar, em cada história, em cada experiência. E eu fiquei muito feliz pelo convite, porque eu realmente entendi que eu fazia parte, né? Não só por conhecer vocês, mas por entender que esse é um movimento que eu também partilho, né? Eu gosto muito de estar no meio das mulheres, no meio de movimentos. Eu sou a própria ação, né? Bem-vinda a mais um episódio do podcast Pode Florescer. Estou aqui com a Simone e hoje nós estamos num episódio muito especial, que é um número muito especial. Qual é o número do episódio hoje? 13. E vocês ouviram uma voz diferente hoje? Exatamente. Porque a Fernanda não está atrás das câmeras hoje. Hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, né, Simone? É uma convidada que faz também esse programa acontecer. E vai nos trazer toda a sua história, do seu conhecimento, como é que ela está lidando aqui com essas duas pessoas aqui que fazem parar toda hora, e volta e meia tem que mudar e fazer gravar. Mas aqui ela já está com uma certa experiência aqui. Estamos aqui, então, com essa pessoa incrível, que é uma pessoa extremamente competente da linha do marketing e também que vai trazer também outra sensibilidade da qual eu tive a oportunidade de conhecer, que foi o que me chamou muito a atenção dessa mulher. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada, gurias. É uma honra estar aqui desse lado. Confesso que é bem melhor estar atrás das câmeras. É diferente, tá aí, né? Dá um nervoso, dá uma coisa. Ela tá até durinha. Tô até suando aqui, tô nervosa. Mas a gente veio trazer a Fê aqui hoje nesse último episódio extra da nossa primeira temporada do podcast Pode Florescer, porque nós tínhamos aqui no nosso cronograma 12 episódios, mas como a gente gosta de inventar moda, né, Simone? Exatamente. E eu, como gosto de aceitar. E a Fernanda veio no embalo também aqui com a gente das nossas loucuras, então a gente fez um episódio extra para vocês não ficarem tanto tempo sem nos ver, não esquecerem dos nossos rostinhos. E aí nós vamos finalizar essa primeira temporada com o 13º, que é o número 13, que é um número muito especial. Nossa convidada também tem ele como especial, vai falar para vocês. E uma coisa que a gente vai falar muito hoje é sobre o movimento. O nosso movimento do podcast Pode Florescer, o movimento da vida, o movimento do corpo, o movimento das mulheres aqui com o marketing, com divulgar o seu trabalho, tudo isso a gente vai trazer um pouquinho aqui. E a gente vai começar então, né? Vamos começar perguntando para essa mulher aqui. Quem é a Fernanda? Então, a Fernanda é uma constante evolução. Eu tô sempre em busca de conhecimento, em busca de movimento, de criatividade. E principalmente eu acredito que conhecimento é a chave de tudo, né? Ninguém vai te tirar o conhecimento. Então eu tô sempre em busca de conhecimento, de evolução, de tentar ser o melhor de mim. Porque hoje eu sou mentora, sou CEO da Delpias Agência, mas amanhã eu posso ser outra coisa, né? Hoje a gente está numa posição, mas a gente é muito mais do que isso. Então eu sou uma pessoa que está sempre em busca, sou uma pessoa alegre, criativa, sou sensitiva, sou aquela pessoa que gosta de sentir muito. Eu gosto de chegar nos ambientes e mesmo que eu esteja sozinha, todo mundo vai me ver, porque não é porque eu quero aparecer, mas é porque eu gosto de conhecer, gosto de me fazer ser vista também. Já chego conversando, já chego fazendo amizade. E tudo pra mim é oportunidade, então tô sempre em busca de criar as minhas próprias oportunidades, sempre em busca de ser o melhor de mim. Acredito que uma pessoa muito corajosa, uma pessoa muito determinada, quando eu quero uma coisa eu vou lá e faço. Eu posso não saber como, mas eu sei que eu vou fazer de alguma forma e vou fazer do melhor jeito. E o podcast é um exemplo. Eu já fazia um outro podcast também, já gravava, mas
nesse formato, desse jeito, com tantas mulheres incríveis, em outra cidade que não seja na minha, num estúdio, né, de gravação, pra mim era bem desafiador. E trabalhar com as senhoritas, eu confesso que não é nada fácil, viu? Pra vocês que estão aí vendo os bastidores, vendo os episódios prontos, na verdade. Sem ver os bastidores. Isso aí, sem ver os bastidores, é bem diferente. A gente rala pra conseguir entregar cada vez melhor. E cada episódio tem um pouco de aprendizado, tem uma melhora, tem uma evolução. E é exatamente isso que tanto a Dalpiaz Agência como a Fernanda, ela entrega, né? A evolução em si cada vez um pouco melhor, cada vez tentando buscar mais a essência de vocês. Eu acredito que hoje a gente já tem quase ali uns 75% de entrega, né? Do que realmente vocês gostariam de ter. E eu acredito que a versão da Fernanda no mundo de quem é essa mulher tem tudo a ver com isso. É uma soma, né, de momentos, né, Fê? A gente sente muito isso. Eu te conheci agora há pouco, né? A Vanessa já tem uma experiência de mais tempo com a tua amizade, enfim, com outras situações que vocês compartilharam, diferente de mim, mas eu, quando já te senti realmente que tu veio com uma bagagem muito forte de determinação e eu senti muita segurança nisso. E tudo, como nada é por acaso, né? A nossa união, a nossa ideia, o Pode Florescer, toda a questão, a tua chegada criou aquela força que faltava, eu posso te dizer assim. Hoje eu sei que vai ser o último episódio, vai ser meio pegado aqui, né? Mas que a gente está muito grata com tudo que a gente veio desenvolvendo, que a gente veio evoluindo em termos de aprendizado mesmo, porque a gente chegou aqui com a ideia, mas a gente não sabia como ia desenrolar, né? Os tropeços e coisas, acertos e erros, que é normal, porque aqui é tudo vida real, né? A nossa proposta é muito mais no sentir do que no programado. E a Fê captou isso. E eu fiquei muito feliz pelo convite, porque eu realmente entendi que eu fazia parte, né? Não só por conhecer vocês, mas por entender que esse é um movimento que eu também partilho, né? Eu gosto muito de estar no meio das mulheres, no meio de movimentos. Eu sou a própria ação, né? Não comentei antes, mas eu sou uma pessoa muito do esporte, muito do movimento. Então, como algumas pessoas já sabem, mas a dança vive em mim, o esporte vive em mim, eu sou jogadora de basquete, amadora, mas sou. E dançarina também, né? A dança, ela traz esse movimento, e quando a gente se encontra com outras mulheres é pra partilhar e não pra disputar. E isso pra mim é uma coisa tão linda que quando vocês me convidaram eu fiquei assim, ó, ai, vou estar de novo, sabe? Chegou a brilhar o olho, assim, e quando eu passei o orçamento pra vocês, eu juro assim, eu pensei em inúmeras formas que eu pudesse pra realmente fazer parte. Porque não era pelo preço, mas era pelo valor do que eu ia entregar pra vocês. Porque eu sabia que esse meu sentir precisava estar aqui, né? Tanto que a Vanessa falou assim, a gente quer muito que tu esteja aqui com a gente. E aí, no meio do caminho, o Thiago entrou na empresa, né? E eu sabia o quanto ele também viria pra somar dentro desses movimentos, porque a gente sabe o quanto é importante ter a presença do masculino na nossa vida, né? Então, hoje, a Dalpiaz Agência é uma empresa completa, né? Com feminino, com masculino, com duas pessoas que sentem, que transbordam aquela essência, que é exatamente isso aqui que o Pode Florescer traz cada vez mais. E uma honra, né? Fazer parte do episódio 13, porque, como as gurias comentaram, o 13 é o meu número da sorte, é o número que eu jogo basquete, é um número que pra mim ele não é um número qualquer, né? É um número que representa muitas coisas, e por isso que eu fiquei muito feliz de ser o episódio 13, né? Tem uma representatividade bem grande pra mim, é uma honra estar aqui com vocês. E eu vou falar pouco nesse episódio hoje, porque eu não quero chorar, então eu vou falar muito pouco, vou deixar vocês conversarem mais. Mas eu quero trazer aqui o seguinte. Eu sempre conto essa história em tudo que eu faço e tudo que eu posso, eu conto essa história que a Fernanda é uma pessoa muito importante lá no meu início. E quando eu comecei a trabalhar com as terapias, eu ainda tinha muita energia do masculino, do fazer, do dar conta, eu que dou conta, eu que faço. Era a ação em pessoa, né? E eu comecei a identificar que eu precisava olhar para aquilo ali, trabalhar o meu feminino. E eu entrei numa roda de cura que era lá em Osório. Uma cliente minha, que depois virou minha amiga, minha mentorada até hoje,
ela me chamou, vai ter uma roda de cura aqui em Osório. Coincidentemente, a pessoa que ia conduzir, a Shirley, que ia conduzir a roda de cura, era conhecida do Thiago, do meu Thiago, não do teu Thiago. E eu já tinha conhecido a Shirley, tinha feito uma atividade com ela, e eu fui participar de uma roda de cura de mulheres lá em Osório. Era um ano, uma vez por mês, e eu fui em todas. Eu não fui em uma porque nós estávamos, inclusive, a Shirley estava junto num evento. E aí o que acontece? Dentro dessa roda, eu cheguei lá, tinha um monte de mulher, muitas mulheres. Eu não conhecia praticamente ninguém, só a que tinha me convidado. E eu cheguei lá e tinha umas atividades. Uma ou outra ali ia apresentar uma atividade. E nisso a Fernanda, que eu não conhecia, levantou e foi fazer uma dança. E nessa dança que a Fernanda fez, ela fez uma dança maravilhosa, que foi um movimento que realmente, assim, ó. Não era qualquer dança, né? A atividade era eu conseguir transmitir para as pessoas o que eu faço hoje com o marketing através do movimento. E eu não tinha que falar nada, né? Eu só tinha que expressar. E por isso que a Vanessa se emociona sempre. Eu queria que vocês pudessem ver como tá os olhos dela, porque realmente foi muito natural, né? Assim como foi a apresentação do início, eu conduzi ela com a minha mão, simples, eu não fiz nada, eu só mostrei pra ela que eu posso trazer a leveza através de uma venda, através de um conteúdo dentro do Instagram, através de um simples olhar, de te entender que talvez tu não consiga expressar, mas que eu consigo extrair de ti aquilo que tu tem lá dentro que muitas vezes não é dito, não é expressado, não é aflorado, né? Exato. E ali naquele momento eu consegui, de uma maneira ainda forçando, porque não era o meu natural, eu fiz alguns movimentos, eu me permiti muito pouco, né? Mas ali deu um start para uma cura muito grande. Que eu sempre falo, talvez tu não tenha essa noção do que aconteceu a partir dali. E a partir daquilo ali, tem depois alguns outros pontos da minha história, assim, que são pontos fortes, mas esse foi um dos grandes, assim, que eu sempre sinto. E quando a gente foi fazer aqui, organizar todo o podcast, né, eu conversei com a Fernanda e fazia total sentido também ela tá aqui, porque ela faz parte da minha história. E quando eu fiz também um evento, acho que foi o primeiro evento que eu fiz, eu também chamei a Fernanda para ela fazer uma dança, uma apresentação. E foi lindo, foi um evento incrível, que tava cheio, a Simone tava lá. E ela fez a dança. Ela fez uma dança, uma apresentação lá também, que trouxe as mulheres. Quando a gente fez nosso início aqui do podcast, ela fez uma dança também. Porque eu tenho muita certeza que muitas mulheres não se movimentam porque estão no masculino. E a gente dá a desculpa, porque eu já fui dessas, né? De não gosto de dançar, não quero dançar. Mas na verdade eu tô travada, eu não mexo a minha cintura, eu não mexo o meu quadril, porque eu tô travada, porque eu tô no masculino. Eu tô no fazer, no acontecer, no dar conta, na correria, e eu não tô conectada com a minha essência. E isso aí que tu traz, como tu falou, tu consegue trazer na tua essência para as outras pessoas ativarem a essência delas. Com esse olhar, com esse movimento que tu faz a gente fazer. Inclusive, a mulher que não se movimenta não sente prazer na vida, né? Foi um pouco daí também que eu aprendi a valorizar algumas coisas, a olhar mais pro meu corpo, a sentir mais o meu corpo, a me tocar de certa forma, né? Porque eu vim de uma natureza onde tudo tinha que ser assim, certinho, sabe? Não podia... Nossa, Deus o livre tu usar uma roupa curta, Deus o livre tu ficar com as pernas abertas, né? Como, né? Na tradição da vida. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que eu era muito diferente de todas as outras pessoas, porque eu não me expressava, simplesmente porque eu não me conhecia. Então, o autoconhecimento também começou a partir daí, a partir do movimento, a partir do toque, a partir de eu conseguir me expressar apenas com o olhar, porque a minha mãe me olhava e já sabia que ela ia me bater. E aí foi onde eu comecei a ver que existia muito poder dentro do olhar, dentro do movimento, né? E comecei a expressar isso dentro da dança. E, como eu falei no início, eu sou uma constante evolução. Eu não me aquietei enquanto eu descobri o que era meu propósito. O que tocava o meu coração, o que eu vim? Eu vou fazer uma faculdade. Tá, mas só fazer uma faculdade. Eu vou lá pra cumprir tabela, sabe? E eu conversava muito com a minha chefe na época, quando eu era CLT,
E ela dizia assim, não, tu é uma pessoa do movimento, tu é uma pessoa ativa, tu não pode ficar atrás de um balcão. E ela era minha chefe, né? Então eu ficava pensando assim, que louca, né? Ela tá me mandando embora automaticamente, né? Mas não, na verdade ela tava me ajudando a me conhecer. E daí ali, então eu comecei a buscar teatro, dança. Daí eu conheci o mundo da dança. Do mundo da dança eu conheci o mundo corporativo de como eu vou arrumar a minha mentalidade, né? E aí eu comecei a descobrir a PNL, comecei a ir em treinamentos e dali em diante, de 2019 em diante, o meu mundo se abriu, que era isso daqui, eu fui conhecendo. Eu fui para Porto Alegre, fui para Canoas, fui para Santa Cruz, eu fui para São Paulo, pro Rio de Janeiro, daí ali eu fui, gente, existe um mundo inteiro, e quanto mais eu me movimento, mais eu me expando, né? Então, a partir dali, eu comecei a ver as coisas de outra forma e me tornei cada vez mais outra pessoa melhor, assim. E hoje eu sou realizada com a vida que eu tenho, mas eu sigo em busca cada vez mais de muito mais, né? Eu quero alcançar grandes mares. Ainda tô na minha piscininha. Não, mas eu acho que essa tem um movimento de expansão, né? Que tu sentiu, né? Os braços tinham que se soltar e as coisas, tu acabou alcançando mais coisas. Tava tudo muito, muito próximo para acontecer, mas tu precisava realmente se movimentar e se libertar. E eu acredito que muitas mulheres também, né, sentem a necessidade de se encontrar. E que bom que para ti foi nessa forma, que não tem como nessa questão do masculino que a gente vem muito trazendo aqui esse conteúdo que as pessoas se engessam muito, não se permitem, até vários dos episódios, né, Fê, a gente trouxe muito essa coisa da permissão, do se encontrar, do olhar para dentro, do acreditar em si mesma, da autoestima, da beleza, da família, sabe? De todas as relações que nos nutrem. Mas eu acho que a maior relação que está ligada é com a gente mesmo. Essa é a maior relação que a gente foge dela. Eu entendo assim, claro, a minha maturidade hoje me faz entender muita coisa, que um processo antigo, né? Falando ali que tu foi reprimida, né, de algumas coisas. Nossa, tu não imagina eu, né? Infelizmente, eu imagino que deveria ter sido bem pior. A coisa foi bem complicada. Mas o que eu quero dizer, assim, que a gente olhar pra gente e se descobrir é o grande segredo, é entender a si mesmo, até para poder ter as relações de trabalho, de afetiva, familiar, crescer, perdoar, curar, enfim. Então, eu senti muito esse teu conteúdo, assim, que tu buscou muito essa liberdade na tua expressão. Ai, tu usou a palavra certa agora. Muita gente busca liberdade. E às vezes liberdade financeira, liberdade geográfica, enfim, né? Principalmente quem trabalha com marketing busca tal liberdade financeira e geográfica, né? Mas tu pode ter a liberdade financeira, tu pode ter a liberdade geográfica, mas se tu não tem a liberdade dentro de ti, tu não tem liberdade. Porque tu pode estar com muito dinheiro e não ser feliz. Tu pode conseguir trabalhar de qualquer lugar e tu não conseguir aproveitar qualquer lugar porque tu tá só trabalhando, entende? Exato, tu não tem... a gente fala. Tu não tem a liberdade emocional de sentir, de ser, de se expressar, sabe? Porque tu tem medo. E o medo, as gurias comentaram no episódio anterior, né? O medo, pra mim, sempre foi o meu impulso. Porque quando eu comecei... Olha a loucura, né? Quando eu comecei a empreender, eu comprei um carro financiado. Porque eu achava... Por Deus, não cometam isso em casa. Eu achava que se eu fosse empreender, eu ia ter muito mais dinheiro. Só que eu não tinha clientes, eu só tinha vontade. Fui lá, aluguei uma casa, comprei um carro financiado e era isso aí. E isso foi o meu chão. Graças a Deus eu tive muita coragem, eu não sabia como eu ia fazer, mas eu sabia que eu ia fazer dar certo porque aqueles ali eram o meu sonho. A casa que eu aluguei era a casa dos meus sonhos, o carro que eu comprei era o carro dos meus sonhos. Então eu tive muita coragem de fazer isso acontecer e de entender que eu tinha que sustentar aquilo ali, porque aquilo ali era meu sonho, era aquilo ali que me movia. E eu não podia ter medo do que os outros iam pensar, porque meus pais não eram a favor. Porque eu tava indo morar num lugar que era totalmente fora de rota. Eu tava comprando um carro que era um passo maior que a minha perna, né? E, na verdade, eu não mostrei por A mais B, mas eu mostrei pra mim, sabe? Que eu consigo aquilo que eu quiser porque eu me determinei, principalmente porque eu fiz as escolhas que eu quis. E essa semana eu ainda tava falando,
tu poder fazer as tuas escolhas e tu poder decidir aquilo que faz bem pra ti é o que vai mudar o teu jogo. Mas se tu não te conhecer, não vai fazer sentido nenhum. Né? Tu não vai fazer as escolhas certas, porque tu vai pedir opinião pra um, tu vai ouvir a tua mãe e teu pai, tu vai perguntar pra outra pessoa, e daí tu vai pegar um pouco de cada um e vai dizer assim, mas realmente aquela pessoa tem razão, mas não sei o que. Tá, e tu? E qual que é a tua opinião própria, né? Eu demorei bastante tempo, assim, pra entender que as escolhas que a gente faz toda a diferença na nossa vida, e que é aquilo ali que vai te mover pra um caminho melhor. Demorei muito tempo, porque eu sempre fui a boazinha. Eu ainda tô tentando melhorar isso. Eu ainda sou de dizer sim pra tudo, de dizer sim pra todos, de fazer o máximo que eu posso, de me doar ainda. Ainda tenho uma dificuldade de dizer não, mas tô bem melhor. E o Thiago tá me ajudando muito nisso. Em posicionamento, em aprender a dizer o que eu não gosto. Olha, eu não gostei desse teu comportamento aqui, ou não, eu não vou fazer agora, o problema é teu, né? Te vira, é tua escolha, não minha. Esse problema aqui não é meu, eu não posso te ajudar agora, sabe? Me escolher. Quando eu comecei a aprender a me escolher, muitas coisas, novas portas se abriram, novas oportunidades. Eu me sinto mais leve, carrego uma mochila bem menos pesada, né? Porque antes eu carregava muitas dores, muitos problemas que não era meu, eu achava que eu tinha que resolver tudo. E hoje não, hoje tô bem mais tranquila. E tu trabalhou bastante isso, né? Com questões assim de tratamentos terapêuticos, que a gente participou de muitas coisas juntas, assim, buscar essa busca mesmo de se abrir, né, para as terapias integrativas, para esse olhar do autoconhecimento. Sim, ainda tô, né? Ainda sigo o autoconhecimento, ele é infinito, né, gurias? A gente vive se autoconhecendo. O Thiago ainda falou pra mim essa semana, tá, mas o que eu era 3 dias atrás eu já não sou mais hoje. Né? E realmente, é verdade, a gente precisa muito entender, né? Que a gente tá sempre evoluindo. E da forma como eu pensava ontem não é a forma como eu penso hoje. Então a gente tá sempre buscando. E é importante a gente ter o acompanhamento terapêutico, explorar as coisas que, poxa, a gente acha que já resolveu tudo com pai e mãe, coitados, né? Não, Nem foi assim, tem tanta coisa pra resolver com eles ainda, tanta coisa pra falar, né? E principalmente, já vamos deixar bem claro aqui, ó. Se tu me admira, se tu... porque eu já te influenciei alguma coisa, faz que nem a Vanessa fala, me fala em vida, porque depois que eu morrer, não vai adiantar. Porque a Fê era uma pessoa maravilhosa, não fiquei sabendo, não adiantou. Me fala agora, me fala em vida, porque eu vejo muito isso, né? Tá, se tu ama tanto teu pai e tua mãe, se tu gosta tanto da Simone, por que que tu não fala? Que nem tu começou o podcast hoje falando isso, né? Tenho vontade de te agradecer. Eu também tenho. Então vamos fazer isso nesse momento? Claro. Porque se tu não der essa oportunidade, se tu não falar, quando será? Né? Eu posso atravessar a rua e morrer? E aí? Fernanda, não fala isso. Mas é verdade, a única certeza que a gente tem da vida é a morte. E a morte é muito difícil. Depois que a gente percebe que a gente deixou de falar, que a gente deixou de fazer, porque eu deveria. Tem aquela música, né? Devia ter amado mais, né? E é verdade. Eu digo assim, uma realidade que veio nos trazer também muito desse aprendizado foi a própria pandemia, né, gente? Quem sabe que muitas pessoas perderam a família sem né? Tu não estava preparado para isso, não era ninguém que estava doente, acamado, que estava um familiar, né? Era a coisa veio. E a gente tende, né, energeticamente, analisando as coisas que o universo nos apresenta hoje como evolução, né, planeta, né, essas evoluções todas, esse é movimento que está acontecendo, que essas situações vieram justamente para te trazer esse olhar, esse aprendizado. E tu falando sobre isso, assim, sobre essa questão de fala o que tu precisa falar, e eu vejo que tu coloca isso com uma importância enorme, eu fico muito admirada, porque as pessoas muitas vezes não conseguem se posicionar, e esse tipo de cobrança é bom. Esse tipo de cobrança é saudável. Eu te cobrasse assim, eu tô te cobrando o teu sorriso, o teu choro, a tua emoção, porque ela é bem-vinda para mim. E assim como a troca, e essa cobrança, ela é saudável. A cobrança no sentido, diz que me ama, diz que tá com saudade, né? Como tu disse, uma coisa amorosa, que isso faz toda a diferença na vida, precisa fazer diferença no teu dia. Ainda mais em um tempo onde muitas pessoas vivem na internet. Nossa, tem tempo. Não, eu sou a prova viva de que eu posso ser contraditória comigo mesma, né? Porque eu trabalho com a internet, eu vivo na internet, eu tô sempre ali, me policio muito pra viver os momentos presentes, né? Mas assim, tu não vai perder o dedo pra mandar uma mensagem pra tua amiga que tu não vê há 30 anos. Oi, lembrei de ti. Como é que tu tá?
sabe? Eu tenho uma amiga que diz assim, ó, como é que tu tá? Eu tô bem, tu? Também. Nossa, duas tremendas mentirosas. Ela diz assim, porque tem muito mais do eu tô bem, né? Às vezes a gente Ou nem tô tão bem. às vezes a gente não quer compartilhar, mas às vezes a outra pessoa tá ali só pra te escutar. E a gente não percebe que às vezes a pergunta dela é uma abertura pra te desabafar, pra te ter aquele momento do olha, ô Vanessa, vamos tomar um café hoje? Sabe? É uma coisa tão simples. Gente, é só um café. Mas assim, tem uma importância tão grande, né? E eu não falo só para as pessoas mais velhas, mas eu falo para as pessoas mais jovens, principalmente, porque hoje a gente tá tanto no celular que a gente não prioriza os pequenos momentos e as coisas mais simples, como mandar uma mensagem perguntando se a pessoa tá bem, ou falando pra ela, olha só, vi esse meme aqui e lembrei de ti. Sabe, a pessoa vai se sentir importante. E eu acredito muito que o movimento e que a rede social, ela tá aí pra isso. Porque antigamente, a Simone deve saber. Como que é antigamente? Antigamente tu tinha telefone, Simone? Não. Como é que tu te comunicava com o teu parente lá, né? Nossa, tinha que se ver. Tinha que se ver, de marcar, criar situações e oportunidades para se encontrar. A minha mãe conta uma história até Existiam hoje. datas específicas, assim, que a gente fazia de um tudo para que a gente pudesse se encontrar. Não tinha telefone, né? Não, e daí, não tinha chamada de vídeo, não tinha nada disso. a minha mãe tinha um orelhão na frente da minha casa. Também. E eu era pequena. E ela foi atender o telefone, foi atender o orelhão, que a minha avó ligou pra perguntar como é que tava. E eu fiquei na janela, olhando pra ela, né? A minha casa é aqui, a rua, e o orelhão tava do outro lado. E ela falando assim, né? Olhando eu na janela. E olhando, daqui a pouco ela olhou e eu não tava mais. O que aconteceu? A Fernanda caiu estabacada no chão. A minha mãe, na época, imagina, hoje em dia a criança tá aqui, o telefone tá aqui, Sim. entendeu? Tu tem toda essa disponibilidade. E muitas vezes as pessoas nem aproveitam, porque, claro, não tiveram uma condição muito pior, né? Não tiveram esse momento. Então, hoje, eu digo muito, eu prezo muito por isso, né? Essência, presença. E eu sou uma pessoa que trabalho muito essa questão de presença, porque muitas vezes eu vivo muito no digital. E é difícil, às vezes, viver presente ali no momento, sabe? A gente consome muito, né? De tu deixar um pouco de lado pra poder estar ali naquele momento presente, pra poder estar realmente curtindo aquele momento em família, apreciando aquele momento de conversa, que nem agora, por exemplo. Depois a gente vai ver gravado, mas o que tá acontecendo aqui agora é muito diferente do que a pessoa vai ver gravado, né? Tem uma energia que é difícil tu transmitir no digital. Até porque muito se usava assim as questões online, né? Fazemos encontros online, né? As reuniões, meeting e mentorias, né? Que até se fazem, né? Até para poder agregar pessoas de fora. Mas esse momento aqui, de estarmos aqui com a nossa energia, com as convidadas que até então vieram, isso foi muito legal, porque todo mundo sai um pouquinho da zona de conforto. Como até meu convidadas anteriores, ai que medo que tá aqui. Aí depois quando a gente termina a gravação, ai não doeu nada. Não, e outra, né? Tiveram que priorizar na agenda estar aqui. Exato. Né? Por exemplo, deixar o seu trabalho pra vir aqui fazer uma coisa que não vai me dar um retorno financeiro, mas tu nem sabe, né, as oportunidades que daqui vão surgir. Mas eu digo que o quanto é desafiador tu fazer isso, né? Assim como pra gente foi desafiador, eu vou sim gravar um podcast nas melhores das condições com o que eu tiver no momento. E vai ser o melhor que a gente pode, porque é o que eu vou entregar, né? Então, tu te permitir também vivenciar esse tipo de coisa é maravilhoso. Sabe que uma coisa que eu atendo muitas mulheres que estão na correria, que não se permitem, que não tem tempo, que não nada nunca, né? E eu era essa mulher também, por muitos e muitos anos. E hoje, o que eu percebo? Na minha transformação, né? Um depoimento agora da minha parte. Antes eu era uma pessoa mais fria, mais o que eu quero, é do meu jeito, e é assim pronto. Não tinha conversa, não tinha debater comigo, não, é assim pronto, né? Bem filha do meu pai, assim, é do meu jeito e deu. E hoje em dia não, né? Hoje eu sou uma pessoa que eu choro, eu não tinha ruga antes, agora eu tenho ruga de chorar, porque antes eu não chorava. E isso que tu falou, assim, de se aproximar, de falar, de estar junto, isso é uma coisa que eu faço, e inclusive essa semana eu ainda fiz. Às vezes eu me lembro de uma pessoa, uma cliente. Faz tempo que aquela cliente não falo com ela. Aí eu pego e mando uma mensagem. Lembrei de ti, como é que tu tá? E não é com a intenção de vender alguma coisa pra ela. É porque realmente eu me lembrei dela e eu quero saber como ela tá. Porque ela já fez algo comigo e eu quero saber como ela ficou após aquilo ali, né? E eu tenho isso com as minhas clientes, hoje mais com a minha mãe. Antes eu ficava um tempão sem falar, mandar mensagem, conversar, que a minha mãe mora longe. Então
Hoje mando mensagem pra minha mãe, mando mensagem para minhas amigas, minhas colegas lá de Porto Alegre, que a gente não se vê, às vezes eu mando mensagem. Enfim, eu tenho hoje esse costume que antes eu não tinha. Antes eu morava do lado, eu morava num condomínio em Canoas de 200 e poucos apartamentos. Eu não sabia quem eram meus vizinhos. Uma vez eu tava no mercado e passou alguém e me cumprimentou. E eu não sabia de onde. Depois eu descobri que era meu vizinho. Porque eu nem olhava pras pessoas. Eu na academia essa semana a mulher me falou assim, oi vizinha, e eu achando que ela tava falando vizinha de agachamento, mas ela era minha vizinha de casa. Então a gente não percebe isso, a gente não olha nem pro lado, né? Eu era muito essa pessoa. Que tava sempre correndo e focada no que eu tava fazendo e eu não olhava pros lados, né? Então hoje em dia a gente poder para um pouquinho, conversa com a pessoa, né? Dá prioridade. E a gente tem uma coisa aqui muito, muito forte. A gente dá prioridade para quem já tá com a gente. Então, quando a gente vai fazer um movimento, quando a gente for fazer o podcast, vamos chamar já quem tá aqui com a gente. Né? Quem já é nossa parceira, quem já é nossa conhecida aqui, a gente vai chamar. E esse movimento, então, de se permitir, para um pouquinho, eu vou fazer, eu vou dar o meu melhor. Quando a gente começou, né? Agora eu vou puxar para o podcast aqui um pouquinho. Quando a gente começou esse projeto, né, Simone? A gente começou com a melhor intenção do nosso coração, com o propósito de trazer inspiração e cura. Isso era o que a gente queria. Exatamente. Agora, o como, a gente não tinha nem ideia, né? Roteiro nenhum. A gente só sabia, só tinha intenção. E a intenção e o propósito. E a gente foi fazer, né? Como a gente tinha aquela melhor intenção. Talvez não tivesse a melhor condição, mas eu tinha a melhor intenção. Verdade. E a gente teve alguns contatos ali, e eu falei com a Fernanda, e conectou exatamente isso, né? Talvez a gente não tenha entregado o nosso melhor agora. Não, a gente entregou o nosso melhor agora. A gente entregou o nosso melhor agora. Mas talvez a gente não tenha entregado o melhor que a gente pode, que a gente ainda pode entregar melhor. Mas era o melhor que a gente podia agora. Então, essa primeira temporada, cada episódio que a gente fez, vocês não veem os bastidores, mas cada episódio a gente corrige um pouquinho a luz, a câmera, o símbolo, o enquadramento, o som, é tudo. tudo isso. E a gente faz aqui num espaço que é um espaço compartilhado. Então tem barulho, tem o cachorro, tem o Motor sol, da o geladeira. sol, tem todas essas adversidades aí. Cada episódio tem um desafio diferente. Cada episódio, um é a luz, o outro é o barulho, o outro é o cachorro, o outro é a pessoa. Cada um tem uma coisa diferente. E a gente foi ajustando. E como a Fernanda falou, né? Nós somos pessoas, eu principalmente, né? A Moni talvez nem tanto, mas eu sou uma pessoa muito exigente, né? E eu gosto de entregar o meu... O Thiago tá ali atrás do câmera. Não tô entendendo assim. Olha que a minha visão tá alcançando aí, hein? Ele Eu tô vai olhando pra cá, mas eu tô vendo aqui. Gente, ó, você vai te acostumando, Thiago. Visão periférica a mulher tem. Toda mulher tem. Chegou a ficar vermelho. Mas o que acontece? Por que eu sou exigente? Porque eu quero entregar o meu melhor e eu quero que a minha equipe entregue o melhor também. E eu sei que se eu disser que tá tudo bem, a gente vai ficar naquele tudo bem. Então a gente vai sempre exigir um pouquinho a mais e querer um pouquinho a mais para que vá melhorando. E foi o que a gente foi fazendo. Eu fui me cobrando mais, a Simone foi se cobrando mais e a Fernanda foi se cobrando um pouquinho mais. E a gente foi melhorando. E vocês podem ter certeza que a segunda temporada vai vir muito melhor. Porque a gente já tem todos os feedbacks, todo o olhar, a gente vai ter tempo para analisar, para melhorar, para investir. Então a gente tem esse olhar e por isso que eu tenho certeza que dá certo. Eu posso até te dizer uma coisa, Fernanda, arruma isso aqui, tu fica mais lá, tá fazendo isso de novo, mas tu vai arrumar e tu vai dar o teu melhor pra arrumar. E eu sei direitinho, porque eu sinto, tá? Quando eu mando uma mensagem que a Fernanda lá do outro lado faz assim, eu sinto, eu sei que ela fez aquilo ali. Quando eu mando a mensagem e a Fernanda, tá tudo bem, eu sei que ela tá tudo bem. Eu sinto a energia dela, que nem eu digo, quando o Thiago entra no portão, eu já sei como é que ele tá entrando lá em casa, se ele tá bem, se ele não tá. E da mesma forma, a Fernanda. Quando eu mandei a mensagem, quando a Fernanda leu a mensagem, eu já... Ah, tá, ela tá tudo bem. Dependendo Nossa, ela ficou... da resposta. Não precisa nem a resposta. Eu já sei, eu sinto. Maga, né? Maga. Mas eu acredito, assim, que essa abertura a gente tem, né? De poder dizer, olha, isso não ficou bom. Aí tu vai lá e tenta. Daqui a pouco tu pode até dizer, olha, não dá pra melhorar. É isso aqui. Ok, tá tudo certo. Mas já aconteceu isso anteriormente, né? A gente já passou por perrengues que a gente olhou assim, Vanessa,
Não dá, entendeu? Não tem, não, eu já fiz o meu melhor aqui e até aqui nós vamos, clientes hoje. Até aqui nós vamos e não. No próximo a gente melhora. Hoje não vai ter como. E principalmente em relação às pós-edições, né? Como pra mim é o primeiro trabalho que eu faço com as gurias em relação ao marketing e eu preciso entender um pouco mais, né, como que funciona, qual é o tipo de exigência, o que ela gosta, o que ela não gosta, de luz, de áudio, de não sei o que lá, de microfone e todos os paranauê da Vanessa. Sim. E da Simone. E da Vanessa. Não, da Vanessa não, da Simone, mas... Eu sou extremamente acessível. Eu já, no grupo eu sou aquela que tá maravilhoso, tá cada ótimo. vez melhor. A Simone diz assim, ó, tá ótimo, tá cada vez melhor. E a Vanessa, não, olha só, tem que arrumar não sei o que, tem que não sei o que lá, não sei o que lá. E assim a gente vai. Porque eu já deixei claro pra elas que a parte técnica não é minha praia. Eu gosto daquela coisa, tá legal, ficou legal. Claro, tem certas coisas que eu observo no Egito. Eu não posso passar tão batido, mas na maioria das vezes é a essência, a vibe, tá tudo certo, correu tudo bem. Mas tem que estar bom pra todo mundo também. Óbvio, claro. Quando eu vi assim, meu Deus, eu tô ficando 3 dias em cima disso aqui, eu não posso perder tanto tempo da minha vida em cima de um podcast que eu não vou aguentar mais ver. O que eu te falei também? Daí a gente foi... Não pode Exato. A gente foi Sim. se ajustando, porque é exatamente esse a troca. Tem que ficar bom pra mim, tem que ficar bom pra vocês, porque senão não é um ambiente saudável, né? Porque daí a Vanessa vai ver toda a vida que vou estar com um cara assim, ó. Ai, Vanessa, de novo. Não, e não é essa a ideia, e aí a gente entra com a questão, né, gente? Pra você que tá aí do outro lado, assistindo, né? Colocando na sua TV, no YouTube, curtindo o episódio. O que a gente quer transmitir? Uma energia boa, né? Um conteúdo que a intenção toda que a gente criou desde o início, da criação da ideia, ela tem que estar permanente em todo o trabalho. E, obviamente, né, no episódio, no pós-episódio, na entrega da finalização, nos nossos stories dentro do nosso Instagram. Tudo que a gente quer transmitir é isso, porque a gente está prezando muito o que pode representar aí do outro lado. Porque a gente está entregando isso, né? E a energia, né? É a energia. A gente quer passar a energia boa. E não adianta boa, a gente exatamente. brigar, discutir, Não, aí nunca vai, ruim, não vai ser. Energia não mente. A gente pode até mascarar com os ajustes das edições, mas a energia mesmo não mente. Exatamente. E a gente... o que a gente quer dizer com tudo isso, né? Porque a gente, de repente, do nada, levantamos uma reunião de pauta aqui. Interessante. Mas o que a gente vai trazer aqui pra ti, que tá aí assistindo? O que essas mulheres querem, além de toda essa tradução do Pode Florescer? É que tudo acontece de uma forma... uma dinâmica muito grande e a gente evolui em tudo que a gente entrega. A gente está aqui se doando com a melhor das intenções. Então, o que a Vanessa também, eu sinto que ela quis dizer que com certeza a segunda temporada vai vir com muito mais entrega, com muito mais potencial que a gente possa trazer para a qualidade. Enfim, a gente tem outras intenções, inclusive, na segunda temporada, não vou dar spoiler agora, mas a gente quer trazer outros conteúdos que de repente vai te ajudar muito mais. E eu sei que a Fê também está encantada com essa energia, está sendo impulsionada. E impulsionada para ela representa movimento. E movimento para ela dá gás para ela. E agora temos aí a parceria do Thiago, que também traz esse sorriso. Olha, você não tem noção a vibe de bom humor que ele traz no episódio. Ele sempre dá uma risadinha e essa risadinha contagia, gente. Às vezes a gente fala uma besteira que ele dá uma aqui assim. Eu só agradeço, porque isso aí descontrai, né? Tira assim aquela coisa de qualquer tipo de tensão. Apesar de que a gente já tá um pouco bem mais fluindo, né? Essa coisa de falar na câmera. Mas o que eu quero dizer é isso. A nossa intenção vai sempre melhorar. A intenção vai ser essa, a intenção de fazer algo muito legal para você ressoar positivamente na tua vida é essa. E a gente vai aprimorando, né, Fê? E eu sei que ela tem coisas aí, se tu tiver alguma coisa mais que tu queira trazer, assim, de comentar, algum spoiler, de ideias, pode trazer aqui pra gente, comenta agora, o episódio é teu. Tem novos projetos, né? Fala aí um pouco mais também do que está acrescentando na tua vida, parcerias. Sempre tem, a gente tem novos projetos, tem planos de novos investimentos, não só em equipamentos, mas também em espaços. E... tem um projeto nascendo, um projeto bem lindo, bem expansivo, assim, ele tá sendo gestado, né? Desde lá, desde o embriãozinho mesmo, assim.
E é uma coisa que vai vir para acrescentar muito, não só no Pode Florescer, mas em todos os trabalhos, não só no Dalpias Agência, mas também no nome do novo projeto. E mantém-se, né? Independente do nome do projeto, enfim, mantém-se a essência, mantém a ideia de sempre entregar cada vez mais, mantém sempre a busca pela humanização, pela entrega de essência, por resgatar aquilo que o cliente não consegue com a massa de conteúdo da internet, né? Porque hoje a gente vê cada vez mais aí todo mundo fazendo mais do mesmo. E nós, principalmente da Dalpias Agência, a gente gosta de fazer coisas diferentes, né? Não só mais do mesmo. A gente se obriga, né? A entrar nas trends, a gente se obriga a adaptar uma coisa aqui, uma coisa ali, a fazer o que o cliente gosta. Mas a gente gosta mesmo é de inovar, de criar coisas diferentes e fazer com que o cliente veja que realmente ele tá pagando uma agência de marketing porque ele não quer pensar naquilo ali que a agência pensou, entendeu? E faz sentido, porque se tu tá pagando uma agência de marketing, tu quer que ela te entregue muito mais do que tu tá pagando, né? E eu tenho muito isso pra mim na minha cabeça, que se tu paga uma agência de marketing hoje, tu quer que ela te dê resultado. E às vezes o resultado, ele não é mensurado em números de faturamento. Às vezes o resultado é tu ver que hoje tu consegue gravar melhor, hoje tu consegue ter uma postura, um posicionamento, né? Quando, alguns anos atrás, eu frisei muito na cabeça das pessoas o girassol. E eu identifico isso em cada marca. Tá? O que é que dentro da tua marca tu vai frisar na cabeça das pessoas e que aquilo ali vai fazer diferença para quando alguém vê em outro lugar que não foi tu, lembrar de ti, entendeu? É que nem até hoje, quando nasce um girassol lá em casa, eu me lembro de ti. Guria, e tu acredita que eu já plantei várias vezes e nenhum girassol nasceu? Eu não acredito. Não faz sentido. Eu plantei muitos girassóis e nenhum nasceu. Eu falei, tá, então não é pra dar certo. E hoje a minha marca... distribuiu sementes. A minha marca hoje é um sol, né? Porque quando eu nunca consegui desenhar, na verdade, a minha própria marca. Então eu contratei uma pessoa pra fazer o meu brand e foi a Gabi Palombini, não sei se vocês conhecem. É uma pessoa maravilhosa também, super criativa. Foi o ano passado quando eu passei de algumas sociedades, porque eu vim de uma sociedade da Evo Marketing, foi quando eu comecei a trabalhar com marketing. Depois eu passei para estúdio, que também, engraçado, todas as minhas sociedades foram com homens. Até agora eu não tive nenhuma sociedade com mulheres, estou aberta, inclusive. E aí eu tive essas experiências e eu entendia que era sobre eles e não sobre mim. Eu nunca dava minha cara pras coisas, eu sempre entrava na ideia deles. A Evo Marketing tinha a cara do Matheus, a Estúdio tinha a cara do José. E eu não me permitia ser quem eu era muito pouco, porque eu via que aquilo ali não era meu, né? Então, o ano passado eu coloquei na minha cabeça que eu ia montar a minha própria empresa. Quando eu encerrei minha sociedade com a Estúdio, eu abri a Dalpias Agência. E aí eu contratei a Gabi Palombini pra fazer o meu marketing. Eu falei pra ela, eu quero que tenha o meu nome e tem duas coisas que eu frisei muito na cabeça das pessoas: o girassol e a lua. Do nada, tu já viu a lua hoje? Eu mando mensagem pros amigos. Para o que tu tá fazendo agora e vai olhar a lua. Eu sou essa pessoa. E aí eu frisei muito na cabeça das pessoas isso, e o girassol também. E aí eu falei pra ela, não sei, te vira, faz uma coisa aí que represente essas duas coisas. E aí ela criou o sol, e faz muito sentido, né? O sol, sim, a lua, o girassol, enfim. E aí hoje a Dalpias Agência é o nascer de um sol, né? Sempre nascendo novos projetos, sempre transcendendo cada vez mais a força de cada marca. E é só o início, né? A minha empresa hoje, ela tem... E é uma luz, né, Fê? É uma luz pra gente também. Eu fiz a mentoria, fiz algumas coisas já com a Fê. E a última coisa que nós fizemos juntas agora, eu tava fazendo algumas coisas de qualquer jeito, e a Fernanda me trouxe a luz ali pra ter um raciocínio pra fazer aquilo ali, né? Então, olha, pensa nisso, olha pra isso, faça desse jeito. E aquilo ali dá o norte, dá a luz. Então, realmente, assim, o sol é que tu dá a luz pra pessoa. Às vezes, como eu falei, a gente tá tão naquela coisa do fazer ali, tu não para um pouquinho e presta atenção. E eu costumo sempre dizer, né? A gente sabe um pouquinho de cada coisa, mas quando a gente pega outra pessoa pra olhar junto com a gente, é diferente. A gente sempre é bom ter uma ajuda, um auxílio, uma mentora. Sempre é bom ter.
Porque eu posso saber daquilo ali, eu posso até ajudar a Simone a fazer aquilo ali. Mas quando eu vou fazer pra mim, se tiver outra pessoa me ajudando, vai ser melhor. Então eu sou desse acordo. Eu ajudo e eu também busco ajuda. E a Fernanda foi a pessoa que eu busquei agora, um mês atrás, nem isso, eu acho. Fechou agora. É. E aí a gente fez ali um mês de clarear minha ideia, minha mente de novo, assim, pra coisas que eu não tava olhando, pra coisas que eu tava pecando. E aquela, eu sei, mas eu não tô fazendo. Ela usava muito, tu sempre tinha resposta pros clientes, pras mentoradas. Mas aí muitas vezes a gente acaba deixando, né, a nossa, tipo, né, não, eu vou limpar a casa da fulana, eu vou deixar a casa da fulana um brinco, ela vai conseguir. Só que tu esquece muitas vezes de algumas coisas que tu tem que arrumar na tua. Terapeuta não precisa de um terapeuta? Sim, Exato. todo mundo precisa, Terapeuta né? precisa de terapia sempre, né? Todo mundo precisa de um direcionamento, e quando tem alguém que olha direto pra ti, pro teu negócio, é muito diferente de tu comprar um curso, por exemplo, né? Tanto que foi daí que nasceu a minha mentoria. E engraçado que eu tava falando pra vocês da minha marca, e essa semana vai fazer 1 ano, exatamente, que eu abri a Dalpiaz Agência. E desde então, ela vem crescendo mais. Só que eu sou empreendedora desde que eu tenho 7 anos, gurias. Eu empreendia vendendo cachorro. Por Deus, tem outro podcast que eu conto essa história um pouco mais a fundo, né? E o empreender, ele vem, né, disso. Ele nasce em ti. Tu pode se tornar empreendedor? Pode. Mas na grande maioria das vezes tu já tem uma veia empreendedora. Sim. E a mesma coisa do marketing. Todo mundo tem uma veinha criativa. Só que pra uns floresce muito mais, pra uns tu consegue trazer, que nem as gurias estavam falando assim, tá, mas qualquer assunto se torna conteúdo? Sim, pra mim é assim. Qualquer coisa que vocês falam que eu tô falando aqui, eu já imaginei vários cortes já. Porque sabe, eu tenho feeling. Vocês também têm feeling quando vocês percebem numa conversa que a pessoa tem problema com a pai e a mãe, problema não sei o que, né? Olha onde ela precisa curar. Então, cada um tem, assim, uma coisa que floresce muito mais, né? E como eu tava falando, o direcionamento, a minha mentoria nasceu em 2020, quando eu identifiquei que as pessoas não sabiam gerir um social media. E olha que loucura! Era uma profissão muito nova. Hoje em dia, as pessoas já sabem o que é um social media, mas elas ainda não identificam como elas vão delegar essa função para essa pessoa. E aí a minha mentoria nasceu de eu te explicar como tu vai fazer isso no teu negócio, para daí depois tu contratar isso. Porque se tu tiver uma noção mais ou menos, tu vai conseguir delegar. E a minha mentoria foi nascendo disso. Então ela tem 3 pilares. E esses pilares, eles são regidos por todo o teu negócio. Porque eu sou formada em administração. E a administração, ela tem é amplo, né? Tem um monte de coisa que tu pode olhar. Eu posso olhar pro preço do teu negócio, eu posso olhar pra tua comunicação, eu posso olhar pro teu marketing, pro teu layout, eu posso olhar pra várias coisas. Claro. Então eu uso o meu conhecimento da faculdade com todos os cursos que eu já tive, que eu venho buscando cada vez mais, pra te auxiliar dentro do teu negócio. Então eu tenho a Dalpiaz Agência, que presta o serviço de marketing pra ti, e eu tenho a mentoria que te auxilia dentro do teu negócio, olhando pra dentro dele, né? E eu faço ela individualmente. Ai, Fernanda, mas você tá perdendo dinheiro, porque é muito melhor fazer em grupo, porque daí tu consegue direcionar muito mais pessoas, mas ninguém vai olhar. Eu não consigo em grupo olhar diretamente pro negócio da Simone. Amplamente eu consigo, mas que nem eu fiz. Um acompanhamento direto, olhar pra onde tu tava errando, o que a gente podia fazer, como a gente podia fazer, te dando mais atenção, é diferente. Daí eu não abro mão, abro mão disso. Eu tô sentindo cutuco, gente. Acabei de sentir um cutuco aqui agora. Eu vou precisar fazer isso. Olha aí, ó, eu acho que a Simone vai ter que me contratar. Agora tu falou uma coisa muito, olha, super interessante. Tu fazer o gerenciamento do que tu quer colocar na internet, não é só... Eu já tive a experiência de contratar uma pessoa para fazer as minhas social media, né? Fazer posts, essas coisas. Porque eu sempre gostei também dessa área, só que o cara perdi um tempinho só num post ali no campo, ficava ali uma tarde, não vendia nada e só ficava ali. Passava raiva e ainda o post tinha 2 curtidas. Não, Tu bota energia de raiva no post, ninguém vai curtir. E aí eu, meu Deus do céu, né? Eu não, assim, é como os gurias disseram, você tem que pagar para eu falando meu produto, eu vendo meu produto. Só que se eu for montar um post para poder vender, eu vou perder muito tempo e realmente não vou vender. E essa questão, como eu te disse, aí eu achei uma pessoa até quis fazer. Só que eu tenho as ideias, eu gosto de falar sobre o meu produto, eu falo sobre o meu cristal aqui, eu tenho certeza que tu vai entender o que eu tô falando.
A minha Sim. linguagem, ela é clara. Mas eu não sei, como é que eu vou montar um post? Né? A pessoa tem a técnica, essa comunicação que tem que existir. E realmente é interessante isso aí. O meu trabalho hoje, ele tem várias extensões, né? Ele tem a agência, e aí quando eu contratei uma mentoria de milhões, ela me disse, a tua comunicação tem ruído, porque tu tem duas coisas que invertem a necessidade da pessoa. Como é que tu vai ensinar ela se que tu faz pra ela o que ela pode fazer, né? Não faz sentido. E realmente, só que antes de eu te dizer o que tu precisa, eu identifico o que tu precisa, porque às vezes tu é uma empresa tão pequena que tu não tem como manter um social media ou uma agência de marketing. Sim. Então eu tenho os dois produtos pra ti. Eu tenho o produto pra te iniciar e tenho o produto mais lá na frente. E hoje a Dalpias Agência, ela é completa. Ela tem tráfego pago, ela tem filmagem de drone, ela tem... me ajuda, Thiago. Acabei de esquecer tudo que tem. Tem filmagem de 360. Viu como que a pessoa que fica aí esquece as coisas? Tem site, tem... Realmente, assim, ó, é uma empresa completa. O que hoje eu não faço, como eu e o Thiago, por exemplo, eu tenho parceiros que fazem. Eu tenho galera lá em Novo Hamburgo, em Porto Alegre, tenho gente lá na Serra. Eu tenho pessoas realmente que estão junto comigo e que eu sei que vão prestar o mesmo serviço que eu prestaria, sabe? Então, hoje, eu mentoro e eu tenho como fazer o serviço pra ti. E é por isso que eu acredito que a gente vai ter muito sucesso, porque eu não sou uma única coisa e eu não sou uma pessoa só. Eu tenho os parceiros certos, eu tenho uma prestação de serviço que condiz com o meu propósito, que é comprometimento, que é evolução, que é entregar o meu melhor, que é ter coragem de ousarem fazer algo que os outros não estão fazendo, sabe? E lá em Osório, por exemplo, não tem ninguém que tenha a câmera 360 que faz um tour pelo ambiente. E hoje nossa equipe tem também. Tem drone? Tem. Tem. Eu queria fazer um evento? Tem, a gente faz, sabe? Porque eu sempre pensei assim, ó. Eu quero as melhores pessoas comigo. E essas pessoas, elas podem, sim, ter os seus trabalhos. Elas não precisam ser fixas só pra minha empresa. Elas podem fazer os trabalhos delas e podem prestar esse trabalho pra mim também. E é assim que a gente cresceu dessa maneira. Então, hoje, a Dalpias Agência completa. Então, olha, com todo esse conteúdo aí, esse conhecimento incrível, eu sei que vocês vão ter aí mais coisas sobre a Fê aqui na segunda temporada, se Deus quiser, e está tudo se encaminhando para isso. A gente fica muito feliz, muito grata, eu mais ainda, porque eu tenho a oportunidade de conhecer um pouco mais, de sentir a tua energia, de tu trazer todo esse conhecimento junto com a nossa intenção, né, de nós darmos as mãos aqui, como estamos fazendo agora, a gente está dando as mãos para esse momento assim de... Te vira para enquadrar aí, Thiago. Te vira, porque isso aqui é uma junção de força, de energia, de intenção, de propósito. Mulheres aqui com realidades totalmente diferentes. A tua, a minha, mas a gente se conectou e não nada é por acaso, então eu só agradeço a vocês. E eu não quero chorar nessa maquiagem, mas eu quero deixar registrado isso aí, esse momento. Isso e dizer que o Pode Florescer é aqui, ó. É a união entre mulheres, onde a gente sabe que não existe disputa, onde a gente sabe que a gente pode crescer todas juntas e que unidas somos muito mais fortes, muito maiores. Existe uma grandiosidade que às vezes a gente não consegue nem expressar na força que a gente transmite uma pra outra, né? Principalmente na energia que a gente traz em cada olhar, em cada história, em cada experiência, em cada coisa que a gente troca aqui. É isso aí. Agora deixando aquele gostinho de quero mais que eu adoro, né? Que tem muita história que a gente podia falar aqui. Deixa aí teu recado final, aonde as pessoas te encontram, por que te contratarem, o que tu tá oferecendo hoje. Bom, então, pra me contratar, vai primeiro, por enquanto, tá? Pode ser que mude no meio do caminho, mas por enquanto tu vai entrar no @ferdalpias com 2 no final, Ferdalpias. Lá tem meu Instagram, tem meu número do WhatsApp, tu pode me contatar direto lá pelo direct. É uma agência de marketing, como eu comentei antes, completa, onde tem filmagem de drone, captação de evento, criação de conteúdo, site, Google Meu Negócio, enfim. Entre em contato comigo, porque eu vou te direcionar para uma reunião onde eu vou entender qual é o teu propósito, como que eu posso te auxiliar na tua jornada, que talvez pode ser que tu esteja precisando de mim ou que eu esteja precisando de você. Então, né, vamos lá. A gente com certeza, amanhã inclusive tem uma reunião de uma pessoa que falou que ela precisa
se posicionar na internet. Eu olhei no Instagram dela, eu fiz uma análise. Poxa, realmente ela precisa. Mas como ela precisa, talvez não seja o momento dela de contratar uma agência de marketing para fazer para ela. Talvez seja o momento dela aprender a fazer. Então a mentoria vai auxiliar ela nesse processo. E aí a gente vai direcionar qual é o melhor caminho para seguir. Hoje, a Dalpias Agência é totalmente online, mas a gente atende em vários lugares, tanto em Porto Alegre, região do litoral, aqui, enfim. Entra em contato ali que a gente vai ver como que a gente faz para trabalhar melhor. E a mensagem que eu queria deixar pra gente encerrar esse episódio e essa primeira temporada é: tenha coragem. Coragem de ser o que você quiser, ser o seu melhor, de buscar novos conhecimentos, novos horizontes, novas pessoas, de se conectar. Tenha coragem de ir sozinho ao evento e conhecer as pessoas, porque eu até acho que se a gente for sozinho, a gente conhece muito mais pessoas do que se a gente for acompanhado, né? Porque aí tu te sente sozinho, tu pensa assim que tu tem que virar um povo pra conhecer novas pessoas, pra ir de encontro com outras oportunidades em novos lugares também. Então, a minha mensagem é essa, é que se tu já teve vontade de empreender ou se tu tá se sentindo perdido, busca direcionamento, busca alguém que vai olhar pra ti e vai dizer assim: eu posso te ajudar. E tu tem um potencial enorme. Quem é minha mentorada aí sabe, né? Antes, em 2022, eu era caça-talentos, né? Eu olhava nos negócios assim e falava... A Tej, que faz a minha maquiagem, é uma: o que tu tá fazendo aqui? Tu tem potencial pra ter o teu próprio salão de beleza, o teu próprio negócio. E ela: eu não tenho capacidade. Como é que é? Tá. Daí um dia eu fiz uma mentoria pra ela, fiz todo um plano de ação. Ela demorou muito tempo, tipo 1 ano e meio mais ou menos, pra me procurar de novo. E hoje ela tem o próprio salão dela, tá cada vez crescendo mais. E ela é uma pessoa extraordinária, que realça a vida de muitas pessoas. E não tô falando só da sobrancelha, só da maquiagem, tô falando de muitas coisas. Às vezes a pessoa senta lá na maca dela e tem uma palavra de Deus, sabe? Que vai mudar a diferença, vai fazer diferença, mas porque uma pessoa acreditou e ela escutou essa pessoa, que era eu no caso, né? Mas enfim, buscar, sabe? A ambiência, como a Vanessa sempre fala, buscar ambientes que te elevam. Não esteja em lugares que te levam pra baixo, ou em ambientes mais escuros, músicas tristes que não vão te levar pra lugares que tu quer chegar. Se tu quer ser uma pessoa de sucesso, tu quer ter prosperidade na vida, tu precisa estar sempre em constante movimento e buscar ser uma pessoa cada vez melhor, estar em ambientes cada vez melhores e, inclusive, ambientes que te desafiam, porque eu tô num ambiente que me desafia, com mulheres muito poderosas e extraordinárias que eu tenho certeza que vão me levar cada vez mais longe. Isso aí. Gratidão. Gratidão por estar aqui nesse episódio, gratidão por estar em toda a primeira temporada, gratidão por ter topado, né? Exato. A nossa loucura, sem saber como que era, o que ia ser, e deu conta de fazer melhor do que a gente esperava, né? A gente esperava algo bom e foi muito melhor do que a gente esperava. E como é o nosso último episódio, eu também quero deixar um recado, mas só uma frase bem curta. Esteja com pessoas, as pessoas certas. Só isso que eu quero te dizer, senhora. E eu, então, vou te dizer, permita-se viver essas experiências. Independente do momento da tua vida, da tua idade, da tua sexualidade, de tudo. Permita-se conhecer, aprender, olhar para essas histórias aí. Tem aí, conhecer o nosso Pode Florescer. Já deixo aí mais uma vez um convite. Assistam aí os episódios, que tem muita história legal, muita história que inspira, mulheres incríveis que se transformaram, e a gente só teve assim uma honra, eu diria, de trazer essas histórias aqui e colocar no YouTube, usar essa ferramenta de divulgação para que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento e não se sintam sozinhas, se identifiquem. E também estejam aí, de repente, o convite aí para estar com a gente na próxima temporada. Sentir no coração, entre em contato com a gente, vem aí fazer parte do nosso evento, né? No evento, nós vamos ter um evento de encerramento que a gente está abrindo para as pessoas já para conhecer a história, conhecer as pessoas que participaram, conhecer a Fê de perto. Gurias, eu queria agradecer a vocês também pela oportunidade. Eu fiquei bem surpresa quando vocês me convidaram. Fiquei muito feliz por poder trazer um pouco da minha mensagem, principalmente por poder agregar
na jornada, dessa primeira jornada. Tenho certeza que vou agregar nas próximas também, porque se vocês cansarem de mim, vocês dormem que passa. E vamos agradecer, então, nesse momento de agradecimento, Sim. agradecer todas as nossas patrocinadoras que estiveram por 13 episódios aqui com a gente. É verdade. os Pessoas apoiantes. que lá no início, sem saber o que seria, como seria, onde chegaria, acreditaram no nosso projeto. É que essas mulheres iriam trazer. Essas mulheres são mais loucas do que a gente, né? É Por isso isso que aí. elas estão aqui com a gente. Então, quero agradecer de todo o meu coração. Muito especial. Nós trouxemos o nome em todos os episódios aqui. Mas hoje é um agradecimento muito mais especial pelo fechamento da primeira temporada. Então, a Tayane, psicanalista maravilhosa. A Ana Amaral, incrível, uma energia maravilhosa, mentora de empresárias. A Priscila de Menezes, personal de negócio. Todas elas, cada uma veio aqui e trouxe uma entrega maior que a gente podia esperar. A Ivanise de Andrade, lá do Atacadão do Óleo. A Carolina Rolim, consultora de imagem, que eu tô fazendo a mentoria com ela, tá? Assim, ó, tô mudando a minha visão de imagem aqui. Kellen Rodrigues, que tá assessorando lá também, tô fazendo toda a parte da contabilidade com ela. Raquel Minotti, do Beauty Hair Clinic. A Deise, que cuida lá da minha pet tua agora, que é só pet. uma, da pet das gurias. A Bárbara, aqui da Ocre, que tá nos acolhendo com tanto carinho. A Paty e a Lê, que estiveram aqui, sempre nos vestindo também. Estou com que aqui é bem linda essa Bem linda aqui as Sentindo. roupas. A Lilis Semijoias, que aqui também sempre nos embelezando Aham. com todas essas maravilhosas aqui. E as nossas apoiadoras, que também estiveram aqui firme e forte com a gente, né? A Karen Joveline deixou um make da Vanessa, a Gabi Bragamonte que deu um make aqui, nossa pelezinha, no cabelinho. A Brush Garden Concept, que também faz as nossas unhas. No cabelo, Teu minha cabelo. franja de milhões. A franja de milhões é ótimo. Agradecer também a Aurora pelo café maravilhoso que ela sempre disponibiliza aqui com tanto carinho. Ao chefe Isaac, que adoça a nossa tarde com esse bolo maravilhoso, que é extremamente incrível. A Fê Dalpiaz, que está aqui, nossa parceira maravilhosa. Eu já diria assim, que tu já é o nosso Pode Florescer também. Tudo a ver, né? Porque ela falou do sol, do girassol. Então tu não tinha que estar nesse florescer, com certeza. A Andressa Retratista, que aí disponibilizou uns vouchers profissionais aí para as nossas patrocinadoras. Todas as nossas patrocinadoras ganharam fotos. Tu Exatamente. fez também, né? Eu fiz também, Simone fez também. Então Pesquisem tivemos aí, fotos. todos os arrobas aí estão aí para te ver que tem foto linda aí de todas, umas fotos e assim que, né? MS Mídia também disponibilizou a parte gráfica aí pra gente. A Essência da Terra, Saboaria, que traz esses brindes mimoso e cheiroso. Até que eu fiz um stories aí que eu recebi um brinde maravilhoso da querida. Acho que era... Salotos. Salotos, sim. Olha, gente, eu vou lá todo dia, quando a gente vai fazer a gravação, e ela escolhe e monta esse arranjo Cheio de aqui, energia. cheio de energia boa. Agradecer muito a Ângela, ela vai estar com a gente no encerramento. Então, essas pessoas incríveis que acreditaram, a nossa eterna gratidão. Eu sei que muitas agora vão agregar também junto com a gente. Então, só agradecer por permitirem criar que esse projeto acontecesse, com essa intenção que a gente está trazendo aqui, com a emoção que a gente está também vivendo de estar encerrando essa primeira temporada com o coração cheio de amor e de gratidão. Né, amiga? Gratidão a todas vocês que estiveram aqui com a gente durante todos esses 13 episódios. Gratidão, Simone! Ai, querida! Maravilhosa. Gratidão. Foi muito Por acreditar em incrível. mim, né? A gente já se conectou na ideia e a coisa evoluiu e a gente só tem a Foi agradecer. muito fluido, né? Foi Foi. tudo muito fluido. Era pra Não, você. não teve nada assim, não, mas eu queria assim, mas eu queria assim. Não, foi tudo, tudo Não, ela tá falava indo, tá A e tudo falava certo, B e tá aí tudo foi. certo. E deu tudo certo. Isso aí. Foi lindo. Vamos pra E vai próxima, seguir. amiga. Seguimos? Seguimos. Então vamos. Gratidão a todos vocês que estiveram aí com a gente. Continuem aí. Aguardem a próxima temporada. Tchau. Uhul!